E aí, pessoal, beleza? Então, ontem à noite eu fiquei encabulado com uma coisa aqui, né? E eu consegui resolver hoje de manhã, né? Então é interessante como o cérebro da gente vai trabalhando em background, assim, e no outro dia você já tem a solução ali, né? Quase pronta. Então, o que é que eu quero mostrar, na verdade? Esse daqui é aquele motor, né? Conhecido que eu mostrei toda essa adaptação, nessa questão aqui de colocar esse peãozinho aí, né? Enfim, esse daqui é um motorzinho BLDC de teste, muito menor do que esse aqui. E daí eu sempre estive estudando como eu poderia melhorar a eficiência, né, da conversão da energia elétrica da bateria em energia mecânica, né? Então, observe o seguinte. Aqui eu tenho a forma de onda de uma das fases que está indo para o motor, né? Uma das três fases ali. E vocês podem observar que é uma forma de onda ali quadrada e tal. A frequência ela fica variando o tempo todo, porque é um motor, né? Então não é fixo. Se eu coloco o dedo, a frequência varia, porque ele é um motor síncrono, né? Então a forma de onda ela vai acompanhando a variação de rotação do motor. Como ele está com o rotor baqueado e tal, né? Inclusive é assim, ó. Está meio solto, então ele fica com esse barulho, essa inconstância aí, né? Pois bem, mas isso não vem ao caso. O que é que eu gostaria de mostrar? Aqui eu tenho uma onda quadrada, ou seja, são vetores. Eu vou pegar o modelo, né, que vai ficar melhor para explicar isso daí. Pois bem, aqui está o nosso modelo de motor BLDC. E o que é que acontece? Nós estudamos o modo de controle clássico, né, o simplesão, para que o motor BLDC funcione legal. Mas existe uma forma mais eficiente de se fazer isso, né? Que no caso, o torque que você vai ter aqui vai ser a interação de dois campos magnéticos, né? Você tem o campo magnético do rotor, né? Aqui eu tenho um vetor, né? Girando. Aqui é o campo magnético do rotor, né? Certo? Ele vai interagir com o campo resultante dessas três bobinas, né? No controle clássico a gente vê somente como o campo resultante de duas bobinas por vez, né? Duas por vez, tal. Então duas bobinas juntas. Deixa eu diminuir aqui a rotação desse cara para ficar mais. Beleza. Então aqui a gente viu como a soma dos campos de duas bobinas por vez, né, que dá uma resultante. E aqui a gente tem a tabela, né, dos 6 passos que a gente tem. Ou seja, aqui eu tenho uma trepidação, né, quero dizer, um pouco de perca de torque em certas partes, né? Porque o torque, galera, ele é dado pelo quê? Ele é o produto vetorial, certo? Do campo do rotor com o campo do estator. Ou seja, o torque ele é proporcional a esse produto vetorial aqui, né? Claro que faltam as constantes e todo o resto. Mas o principal é esse. E como é o produto vetorial? É o módulo do campo do rotor, né? Vezes o módulo do campo do estator, vezes o seno do ângulo entre eles. Beleza. O que é que isso quer dizer, né? Quando que isso daqui vai ser máximo, né? Porque a gente sabe que o seno, vamos pegar aqui na calculeira. Aqui é como se fosse uma porcentagem, pessoal. A gente pode ver esse seno aí como... Não, podemos ver essa parte, né? Digamos que aqui nós temos... Vou fazer aqui um exemplo, né? No caso eu tenho... Cada um dos campos eu tenho um, né?
1 vezes. Qual é o campo do rotor? Como 1, o campo do estator eu coloco como 2, né? Vezes quem? O seno, né? Do ângulo o seno do nosso ângulo. O seno, galera, ele varia de -1 a 1, né? Ou seja, a gente pode ver como menos 100% a mais 100%. Então, se a gente pega o seno de, por exemplo, 30 graus, tá em decimal, né? Beleza. O seno de 30 graus, no caso, dá 0,5, então a gente pode ver como mais 50%. Então, imagine o seguinte, né? No caso aqui do nosso rotor. Essas duas bobinas, na hora que elas vão interagir, não é esse caso aqui, né? No caso, esse aqui está no mesmo plano. Quando você está no mesmo plano, é um papel, né? Você tem o que aqui no meio? No caso, é a bobina F1 com a bobina F2, né? F2. Você vai ter um campo resultante aqui, ó, dessas duas, né? Dado pela soma desses caras, né? Só que você também pode enxergar como um produto vetorial unitário desses caras aqui para lá. Vai também.